E aí, galerinha, esse vídeo ele foi preparado para vocês terem suporte de estudo, né, nesse período de isolamento social, e para que você possa recuperar a sua nota no primeiro período. Então, o assunto que nós selecionamos para que vocês possam estar aí recuperando a nota de vocês foi trigonometria no triângulo retângulo. Razões trigonométricas no triângulo retângulo. Considere o triângulo retângulo da figura seguinte. Então, observe bem esta figura, que é um triângulo retângulo. O que me diz que esse triângulo ele é um triângulo retângulo? Esse ângulo reto representado por esse quadrinho com a bolinha. Então, isso me diz que o triângulo ele é retângulo. E os seus lados estão especificados aqui com a letra A, B, C. E o ângulo que está sendo mostrado aqui, o ângulo θ. O A, ele vai representar no triângulo retângulo, esse lado aqui, que é o lado maior, ele está sendo representado pela letra A, vai ser a hipotenusa do nosso triângulo retângulo. O lado B e o lado C, né, que estão formando o ângulo reto, são os catetos do nosso triângulo retângulo. Em relação ao ângulo θ, temos B é o cateto oposto a θ e C é o cateto adjacente a θ. Então, nós temos aqui B, como ele está do lado oposto, eu vou dizer que é o cateto oposto. C, como ele está do mesmo lado, vamos dizer que o C é o cateto adjacente. E o A, que é o lado oposto ao ângulo reto, é a hipotenusa. Então, vamos entender aqui as razões trigonométricas. A razão seno. Então, vamos nos referir ao ângulo que está aqui destacado. Então, seno, se eu quero calcular o seno de θ. Então, o seno de θ é igual à medida do cateto oposto a este ângulo dividido pela hipotenusa. Então, o seno desse ângulo, então eu vou calcular quem é o cateto oposto, é o B. E a hipotenusa é o A. Então, vai ser o cateto oposto dividido pela hipotenusa, ou seja, B dividido para A. Então, vai ser o seno. Se eu quero trabalhar a razão cosseno, a razão cosseno é igual à medida do cateto adjacente ao ângulo destacado dividido pela medida da hipotenusa. Então, quem é o cateto adjacente? É o C. E a hipotenusa, que é o A. Então, para me calcular o cosseno deste ângulo aqui, eu vou pegar o cateto adjacente e vou dividir pela hipotenusa. E a terceira razão que nós vamos trabalhar é a tangente. Então, como eu estou usando o mesmo ângulo, a tangente vai ser a medida do cateto oposto ao ângulo em destaque, em questão, dividido pelo cateto adjacente. Então, quem é o cateto oposto? É o B. E o adjacente é o C. Então, a tangente eu vou usar cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Ângulos notáveis. Para trabalhar a trigonometria, a gente costuma utilizar muito os ângulos notáveis, que são os ângulos de 30 graus, 45 graus e 60 graus. Pela frequência que aparecem na geometria, são denominados ângulos notáveis. Então, aqui é a tabelinha que a gente usa sempre para resolver as questões e está sempre relembrando. Aqui é o ângulo de 30, 45 e 60 e aqui são as razões. A razão seno. O seno de 30 é 1 meio. O seno de 45, raiz de 2 sobre 2. E o seno de 60, raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. E o cosseno de 60, 1 meio. A tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. A tangente de 45, 1. E a tangente de 60, raiz de 3. A tangente de um ângulo agudo em um triângulo retângulo é dada pela razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente desse ângulo. Podemos observar pela tabela acima que a tangente de um ângulo agudo, θ, pode ser expressa por tangente seno dividido pelo cosseno. Então, se eu pegar 1 meio e dividir pela raiz de 3 sobre 2, eu vou obter raiz de 3 sobre 3. Se eu pegar raiz de 2 sobre 2 e dividir pela raiz de 2 sobre 2, vai dar 1.
E se eu pegar a raiz de 3 sobre 2 e dividir por 1/2, vai dar raiz de 3. Então, a tangente é pegar o seno e dividir pelo cosseno. Eu tenho a tangente. Vamos aqui a um exemplo. O monumento está num pedestal de 2 metros de altura. Qual é o comprimento da rampa de acesso? O ângulo de inclinação da rampa com o solo é de 30 graus. Então, vejamos aqui. Nós temos a rampa, um monumento, né? E uma rampa que vai dar acesso a este monumento. O ângulo, né, de inclinação dessa rampa com o solo é de 30 graus. E a altura da rampa até o monumento é de 2 metros de comprimento, de altura. Então, a pergunta é, qual é o comprimento da rampa de acesso? Vejam, a rampa está representada pelo X, o ângulo, né, que está aqui, e o lado oposto ao ângulo mede 2 metros. Então, eu vou ter o lado oposto e o maior lado aqui, que está oposto ao ângulo reto, que é a hipotenusa. Então, eu vou ter cateto oposto e hipotenusa. Que razão se usa cateto oposto e hipotenusa? Então, aqui eu vou usar o cateto oposto e a hipotenusa. Então, eu vou usar a razão seno, né, que usa cateto oposto e a hipotenusa. Então, eu vou e substituo. Qual é a medida do cateto oposto? O ângulo é 30 graus. Então, eu vou pegar o seno de 30. Qual é o seno de 30? 1 sobre 2, né? Que é igual aí o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, seno de 30 é 1/2, igual o cateto oposto é 2 e a hipotenusa é x. E quer multiplicar os meios pelos extremos, né? 1 vezes x vai dar x e 2 vezes 2 vai dar 4. Portanto, o comprimento da rampa procurado aqui é de 4 metros. Mais um exemplo. O ângulo de elevação do pé de uma árvore ao topo de uma encosta é de 60 graus. Sabendo-se que a árvore está distante 100 metros da base da encosta, que medida deve ter um cabo de aço para ligar a base da árvore ao topo da encosta? Nós temos aqui a figura para representar a situação. Então, aqui é a árvore, aqui é uma encosta, né, que está perto dessa árvore, e essa parte aqui que está representada pelo X é o cabo de aço mencionado aqui na questão. E a distância da encosta até a árvore mede 100 metros. Então, essa distância aqui, eu já vou dizer que vai ser o cateto adjacente a este ângulo aqui de referência, que é de 60 graus. E o X aqui, que está sendo representado pelo cabo de aço, que vai da encosta ao pé da árvore, é a hipotenusa, uma vez que é o maior lado, e os outros dois lados estão formando aqui um ângulo reto. Então, serão os catetos. Então, aqui o que é que nós temos? Cateto adjacente e hipotenusa. Então, eu vou usar uma razão que utiliza o cateto adjacente e a hipotenusa, de um ângulo de 60 graus. Então, eu vou usar a razão cosseno, né, que utiliza o cateto adjacente e a hipotenusa. Então, o próximo passo, pegar a tabelinha, procura lá qual é o cosseno de 60, vou aqui na linha do cosseno, o cosseno de 60 é 1 sobre 2. Então, substituo. 1 sobre 2 é igual ao cateto adjacente, que mede 100, dividido pela hipotenusa, que mede x. Aí multiplico aqui os meios pelos extremos. 1 vezes x vai dar x e 2 vezes 100, 200. Portanto, o cabo de aço ele vai ter aí um comprimento de 200 metros. Vamos dar mais um exemplo. A uma distância de 100 metros, uma torre é vista sob um ângulo alfa, como mostra a figura. Determine a altura da torre, supondo que o ângulo alfa seja de 35 graus. Dados o seno de 35, 0,57, o cosseno de 35, 0,82 e a tangente de 35, 0,70. Então, nós temos aqui a torre e a figura que está sendo aqui desenhada com esta torre. Foi dito que a distância de 100 metros, uma torre é vista sob um ângulo alfa. Então, a uma distância de 100 metros, essa torre é vista sob um ângulo alfa, como mostra, né, tá aqui a figura. Então, a torre ela vai
funcionar como cateto oposto a este ângulo alfa, já que está do outro lado, né? E o valor que eu tenho é o cateto adjacente, que está do mesmo lado em que eu ando. Então, aqui nesse caso, eu não uso hipotenusa, já que não há necessidade. Então, como a questão está querendo saber a altura da torre, né, então eu vou atrás da altura, e a questão me deu como dado a medida desse lado aqui, que é um dos catetos, então eu vou usar a altura da torre, que é um cateto, e esse outro lado, que é o segundo cateto. Então eu vou usar cateto e cateto, ou seja, cateto oposto ao ângulo alfa e cateto adjacente. Então a razão que se usa o cateto oposto adjacente é a tangente. Tangente de 35. Então aqui eu vou pegar somente o valor da tangente de 35, que no caso aqui vai ser 0,70, que é igual ao cateto oposto, que é a altura, não sei, então chamei de x, e o cateto adjacente, que mede 100 metros. Então aqui é só multiplicar em cruz também, né? E eu vou ter x vezes 1, aqui embaixo é como se tivesse 1, é igual a 100 vezes 0,70. Portanto, encontrando aqui 70 metros de altura, é a medida da altura dessa torre. Mais um exemplo. Um foguete é lançado de uma rampa situada no solo sob um ângulo de 60 graus, conforme a figura. Nós temos aqui a figura, o ângulo de 60, a altura e a distância que o foguete percorreu. A altura em que se encontra o foguete após ter percorrido 12 km vale, então o 12 aqui, essa medida aqui, esse lado vai ser a hipotenusa, o cateto oposto vai ser a altura. Então eu vou ter cateto oposto para mim usar e a hipotenusa. Então vou usar uma razão que se usa cateto oposto e hipotenusa, considerando o ângulo de 60 graus. Que razão se usa cateto oposto e hipotenusa? Razão seno, seno de 60, que é o ângulo que está sendo utilizado aqui. Então, seno de 60 é igual ao cateto oposto e hipotenusa. Pegamos a tabelinha, observamos que o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, então vamos substituir. Raiz de 3 sobre 2 é igual à altura, que é o cateto oposto, né, ao ângulo, não sei, chamei de H, dividido pela hipotenusa, que vai valer 12 metros. Multiplicamos aqui os meus pelos extremos, 2 vezes H vai dar 2H, que é igual a 12 vezes raiz de 3. Isolando o H, vai ficar 12 raiz de 3 dividido para 2. H é igual. Aqui eu divido somente o 12 pelo 2, que vai dar 6 raiz de 3 quilômetros. Então é a distância aqui que o foguete se encontra. E a gente termina aqui, né, esse nosso vídeo. Espero que vocês possam estudar, revisar esse conteúdo e fazer uma boa recuperação paralela.